estudei bastante, e que queria pregar. E no fim, hoje, eu decidi, quase nas últimas horas, pregar isso aqui. Não fico estudando algo só, a mensagem, vai estudando, vai texto. Então, o que eu estudei agora, no final, acabei estudando aqui, decidindo, orando a Deus, que Ele quer que eu pregue. Então, vamos, é conhecido, um assunto muito conhecido, mas às vezes, quase sempre, a gente não pratica. Tesouros no céu. Onde é que está escrito isso? Quem fala decor já sabe isso decor. Em que... Mateus quanto? 5:32. Não é. Tem outro lugar, pode ser que tem também, mas aqui, onde fala que a gente deve juntar esses tesouros? 5, 6. Aí sim. Mateus capítulo 6, ao partir do versículo 19. Tem outras passagens que falam isso também, né? Mateus capítulo 6, versículo 19. Porque se o cristão é para todos os cristãos, se ele procurar fazer isso daqui, ter um propósito, olha, a igreja vai bem, ele vai bem. Porque mais muitos estão preocupados, procurando coisa desse mundo, procurando coisa terrena, tesouros na terra. Isso consome, acaba. Isso nós estamos, é óbvio, a gente que isso é. Então, vamos ler. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Bom, então Jesus, o próprio Jesus ensinando para nós, não é para juntar tesouros na terra. Quer dizer, você só junta tesouros da terra, preocupado com isso. Porque tudo que é terreno, terra, ele é temporário. Nada aqui que neste mundo é eterno. Só tem uma coisa neste mundo que é eterna, a nossa alma. Ela é eterna. A alma o espírito e a alma, seja do cristão ou seja do ímpio, é eterna. É ou não é? Então agora tem duas eternidades diferentes aí. Uma é eterna com Cristo, outra é eterna sem Ele. Nem esse corpo, muito menos o corpo, porque esse corpo vai morrer. E agora? Então essas coisas que tem no mundo é temporário. Às vezes você tem hoje e amanhã não tem. Você morre e fica aí, então tudo isso. E ele fala lá, no céu, né? Onde a traça e a ferrugem consomem. Então, o que é material? A traça. Se você tem... esse dia eu vi, não vou citar o nome, a pessoa tinha um guarda-roupa muito cheio que ganhou bom. Não é que o cupim precisou jogar o guarda-roupa fora. Um guarda-roupa que estimava muito, um presente. Um presente de casamento, pessoas móveis. Você olhava para elas e quando percebeu, não tinha conserto. Juntou o cupim. E agora, e uma coisa de metal? Tem o ferrugem. Consome, está falando. Bom, e outros bens materiais? Que fala? Ladrões minam e roubam. Minam e roubam. Onde ele vai cobiçando, ele entra e rouba.
Ele diz aqui: se o olho está fixado, concentrado nos tesouros da terra, que acontece isso com muitos, né? Então a vida e o caráter do crente, do cristão, se for o caso, estarão também, a vida dele, o caráter dele, o testemunho dele, todo o tempo dele está inundados na escuridão moral. Está inundado. Porque ele só está pensando nas coisas desta vida. Tem muitos cristãos que não têm tempo para Deus, de tanto que os olhos estão vendo para as coisas desta vida, e deixa as coisas espirituais. Devemos ter-se os bens materiais. Não é pecado ser rico, não é pecado, mas desde que sabem controlar as coisas. É momento de oração, é hora, dia de eu servir a Deus, eu vou servir a Deus, e uso os seus bens também. Aí ele fala aqui, mas, no versículo 20, ajuntais tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem consomem. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então é lá que é para ajuntar, lá não. Às vezes nós ajuntamos tesouros nos céus, nós podemos perder. Não a salvação. Como que podemos perder? Porque o galardão, ele pode ser tirado, se a gente relaxar, se a gente desagradar a Deus, se eu manter fiel, firme, você vai juntando os tesouros nos céus, vai recompensa nos céus, mas você pode jogar tudo. Às vezes o cristão fica aí 5 anos, 10 anos, servindo a Deus, tudo. Depois, daqui a pouco, ele, por um desgosto, por um descuido, por um vacilo, qualquer coisa deste mundo, ele pode perder. Aí vai para o céu com as mãos vazias. Mas graças a Deus que a salvação não depende de nosso esforço. A salvação não depende de nós, é tudo dele, é garantido. Então, por isso que ele diz. Fala porque ele fala no versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se o objetivo de um homem, de uma pessoa, determina o seu caráter, se aquele objetivo dele, que ele está determinado na vida dele, se for espiritual, é para o céu. Se for terreno, o objetivo dele é para o mundo. E se é para o mundo, ou seja, a sua natureza chegarão a ser uma massa de escuridão. Ele vai ficar uma massa de escuridão espiritual, perde a visão. E é impossível ter uma lealdade dividida. Ou ele vai ser leal a um, ou ser leal a outro. Não tem como eu sou leal a Deus e sou leal ao mundo. Não. Ele pode ter a dividida assim, que ele quer os dois juntos. Então ele não vai conseguir muito tempo isso. Então tem que ser uma coisa ou outra. Aí ele fala no 22, a candeia do corpo é o olho. Assim que se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Assim que se a luz que em ti há é escuridão, quão grande será tal escuridão? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou aborrecerá um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é a Mamon?
Riquezas, dinheiro, din-din. Então aqui ele está dizendo, a candeia, o que é a candeia do corpo? Já falou, a candeia do corpo é o olho. O olho que é a candeia do corpo. A luz da alma. A luz da alma e o espírito. Tem que ser bem iluminada. Se esse olho for bom, o espírito do homem deve ter só um objetivo: glorificar a Deus. Glorificar a Deus nas coisas. Não querer glorificar a nós mesmos. Mas o teu olho, aí todo o teu corpo terá luz, se terá luz, e o espírito do homem se for a única coisa que ele corre atrás, se for devoção a Deus, toda a alma será cheia de luz. Se o nosso objetivo, se a nossa devoção, a nossa vida de oração, a nossa vida de viver, o nosso testemunho for para Deus, em tudo que nós formos fazer, tiver uma visão olhando assim que era o alvo, é Deus, porque é isso que o cristão deve ter em mente. De todas as coisas que eu vou fazer, eu não posso esquecer daquele que me sustenta, daquele que me alimenta, e daquele que eu sirvo e daquele que me salvou. Pode estar trabalhando no serviço, em qualquer coisa de dificuldade da vida, preocupado, trabalhando, muitos problemas. Mas só que nós devemos ter um alvo. O alvo é Deus. Você tem o dia todo, a semana toda, Deus dá tudo para a gente correr atrás do ganha-pão, de trabalhar. Deus dá. E à noite para descansar, dormir. E tem as horas também que Ele dá para nós servir a Ele. É isso. Mas o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso, versículo 23. Então, se o espírito for mau, a alma inteira será cheia de escuridão. Seu espírito. É assim que se a luz que há em ti é escuridão, não se corresponde com a luz. Quão grande é a tal escuridão? E aí o último estado será pior do que o primeiro. Absolutamente pior. Se você começa bem, depois termina mal, então aí que é o estado. Pior ainda. Então ninguém não pode servir a dois senhores. Olha bem. Porque ou aborrecerá um e amará outro, ou se dedicará e vai dedicar mais a vida a um e vai desprezar o outro. E tem muitos cristãos fazendo isso, vivendo nessa vida. Ele está dedicando muito mais a sua vida, a vida aqui terrena, e está desprezando a vida espiritual, que é o nosso Senhor Jesus. Ele que nós devemos a nossa salvação. Nós devemos ser gratos a Ele. Então não pode servir dois senhores. Devoção total a Deus ou devoção total ao mundo? A palavra mamon, riqueza. Agora, vamos um pouquinho lá, depois nós vamos voltar em outra passagem aqui, em Provérbios. Abrem em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Por favor, alguém pode ler lá para mim. Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Acharam? Achou? Leia. Aqui nessa aqui, não te fatigues. Quero ver aí como é que fala na outra versão de vocês. Pode ler, meu pastor? Pode ler. Fatigues. Fatigues. Fica fatigado, né? E outra, tem outra que fala outra palavra? Então vou ler aqui. Não te fatigues para seres rico, e não apliques nisso a tua própria sabedoria. Quem escreveu isso aqui? Foi Salomão. Ele era rico ou era pobre? Ele era rico, né? Ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu tudo para ele.
Teve que ele teve umas coisas piores também. Então, mas ele escreveu aqui, ó. Se tem outra versão diferente, é melhor ler, se tiver. Não te fatigues para ser rico, e não te apliques nisso a tua própria sabedoria. Não se aplique nisso a tua própria sabedoria, quer dizer, um curso ou um caminho pelo que não foi traçado por Deus. Você não deve procurar um caminho que não é traçado por Deus, que não é preparado por Deus, mesmo na riqueza. Ele fala, confia no Senhor e deixa ser guiado pela sua sabedoria, pela sabedoria de Deus. Aí você vai saber conciliar as duas coisas, o dinheiro e a Bíblia. Você vai saber cuidar das coisas materiais e cuidar das coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo também tirou deste provérbio um ensinamento a 1 Timóteo, para Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. Vamos lá, essa aqui eu não tinha marcado, mas vamos ver, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Olha o que Paulo disse. Vamos ver se é primeiro ou segundo. Eu vi a concordância aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo... Olha bem o que o apóstolo Paulo disse. Mas, versículo 8. Versículo 6. Vocês vão andando para trás e pronto. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto, e que nada podemos levar dele. Então, o apóstolo Paulo está dando exortação, né? Não dá nada, nem trouxemos para este mundo, né? Nascemos nu. Nada trouxemos por este mundo. Então aí ele fala aqui, ó. Por isso que deve ser grande, é grande o contentamento, deve sentir prazer, deve ter um ganho verdadeiro, contente com o que temos, o que significa, né, estamos agradecidos a Deus por que temos. Aquele que tem mais, agradece a Deus por que tem mais. Aquele que tem menos, agradece a Deus por que tem menos. Que Deus deu. Então ele fala, nós não trouxemos nada. Então ele está referindo aqui às posses mundanas, as posses deste mundo. A única coisa que a pessoa pode manter, ter e vai prevalecer, que você depende dela, é a fé, se for uma fé verdadeira, uma fé em Cristo Jesus, e fé em Jesus no sacrifício que ele passou pela cruz. Aí ele fala no 8, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, sejamos com isto contente. Nós falhamos nisso, irmãos. Eu falho nisso, você acha que não tem um aqui que levanta o dedo que fala que não falha nisso. Nós falhamos, olha. Então Paulo está dizendo isso, que a gente deve contentar com o que tem. Olha para vocês verem, tendo porém sustento. Por exemplo, se eu não tenho capacidade de ter uma casa, não tenho capacidade de ter um carro, eu não tenho condições de ter nada, mas, ou qualquer pessoa, não tem. Por exemplo, vamos ler, mas ele diz assim, mas tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Não é que é pecado você ter um carro novo, ter tudo isso, não é. É o controlar. Se não pode ter, não consegue ter, não é porque é pobre que não tem nada, ele vai amaldiçoar a Deus, ele vai desanimar das coisas de Deus. Não, Deus nunca vai abençoar uma pessoa se não for contente com o que tem. E nós pedimos com Deus, pede mais, se Ele se permite que nós temos, se você tem, mas você não vai afastar dele, abandonar ele por os bens materiais, tudo bem, amém. Aí ele fala, mas os que querem ser ricos, no versículo 9,
caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Está vendo só o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Uma vez eu estava lá, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Foi no tempo que eu estava fazendo a hidroginástica, e tinha um evangélico junto. Então ela citou isso aqui. O amor do dinheiro é tudo mal, amor ao dinheiro. Eu falei, não, a Bíblia disse assim, o amor ao dinheiro é a raiz. Ela falou que o dinheiro é tudo mal. Eu falei, o amor, dinheiro não. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz, aí que começa. Então isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não há nenhum mal concebível que possa acontecer aos filhos, às filhas e os homens, de ter isso, ter o dinheiro, ter os bens, mas é o amor à riqueza, é o amor que possa atrapalhar a vida das pessoas. Então, aqui voltando aqui no Evangelho de João, de Mateus, aliás, e no versículo 32, aí ele fala assim, aqui no versículo, não adiantado no versículo 32, aí ele fala assim, ó, porque todas estas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Os gentios que estão falando com as pessoas, todo mundo, eles também procuram. Então nós não devemos também, no embalo disso, só procurar isso e procurar isso, e não procurar as coisas espirituais. Às vezes a pessoa só investe todo o seu tempo, sua vida, nas coisas deste mundo, e nada de Deus, nada de agradecer a Deus, nada de aceitar Jesus, nada de querer servir a Deus. Agora, o homem de Deus, a pessoa salva, não deve pensar assim. Ele deve entender isso aqui e procurar. É hora de eu servir a Deus, eu vou servir a Deus. Vou deixar os embaraços. Então, lá no Hebreus fala, e o pecado que dê cuidado, os embaraços e o pecado tão perto nos rodeia. Porque o embaraço pode se tornar pecado. Você arruma muitos problemas, muitos compromissos, você fica embaraçado, aí o pecado está pertinho rodeando, atrapalhando. E no versículo 30, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, ele sabe. Aqui, mas, versículo 33, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês entenderam bem aqui, irmãos? Olha, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, estas coisas que falou agora dos tesouros na terra, terreno, aí ele está falando dessas, serão acrescentadas. Deus vai te dar. Não vamos pregar para isso, sem fazer promessa assim, né? Porque isso é com Deus. Não é dizer que vem para a igreja e vai servir a ficar rico. Não é isso. O importante é ser rico com Deus. Mas ele disse aqui, ó, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus, ó, primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Aí depois ele fala aqui, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, essas coisas que nós precisamos, que nós corremos, vai acrescentar, aí é lucro, aí é os bens materiais, porque né, buscamos ele em primeiro lugar. Então, o Senhor, ele dá a condição para nós. Ele dá a condição para nós buscar as bênçãos de Deus. E muitos querem buscar a bênção de Deus, mas não quer buscar quem? Como é que fala que é aquele que dá? Como é que é o nome? Vocês já lembram? Eu sei, estou lembrando. Uma pessoa que dá, como é que é o nome, irmão Paulo? Alguém lembra? O nome daquele que dá, que doa. Muitos querem buscar a bênção, mas não quer buscar o doador da bênção.
Entendeu? Busca ele, o doador, quer só as bênçãos, e não busca o doador das bênçãos, né? Então, buscar os interesses de Deus primeiro, é a sua justiça. Vamos buscar os interesses de Deus. O interesse de Deus, assim, tudo que as coisas espirituais. Então, deve estar por primeiro lugar. Irmãos, não é cobrando ninguém, cada um cobra a si mesmo. Chegou o momento, o dia do culto, olha, não conto para gabar, só conto para poder dar um testemunho e alertar os irmãos. Fala para os irmãos também. Quando eu trabalhava na construção civil lá em Bauru, era apertado, com encarregado, engenheiro e tudo. Pois eu amava tanto, gostava. Eu não era pastor, na verdade, eu era um membro, como os outros. Demorava para pregar, bastante pregador lá. Quando não encher a laje do prédio, aí eu sabia que pegava cedo às 8 horas, no máximo 9 horas, você ia até a noite, não ia se fosse escuro. Então eu chegava no engenheiro, eu já tinha pegado bastante amizade com ele, ele gostava de mim, porque eu era esforçado, toda vez que pediu para mim eu estava pronto. Falei, doutor Mendes, procura marcar o dia de encher a laje, que não seja no culto, que tinha culto de terça-feira, que tem terça-feira e quinta-feira. Do resto não tem problema, por causa dos cultos, eu não quero perder os cultos. Ele fazia os cálculos, tudo lá, dá sim, pastor, pronto, conseguia. Tinha vez e falava, não dá, não tem possível, não, tudo bem. Aí ele vai, eu ligava para o pastor Antônio, hoje eu não vou poder estar nos cultos, porque estão enchendo laje e era sem parar, era hora corrida, você comia um pouquinho assim, para poder ir em pé, para poder se aguentar, não é que você fazia descanso no almoço, não, a bomba trabalhando, maquinária, as coisas, né? Então, eu buscava as coisas de Deus, eu buscava, jamais eu pensava que eu ia estar no público, no lugar disso aqui, jamais, e Deus já sabia. Então, eu buscava o interesse das coisas de Deus, então, graças a Deus por isso, e todas estas coisas serão acrescentadas, é a garantia da promessa de Deus, é que é uma promessa. Eu vejo isso nos irmãos, eu vejo alguém isso. Tem as coisas bem materiais, porque eu vejo que procura as coisas de Deus. Isso é óbvio, isso acontece, não falha. Não estejai, pois, inquieto pelo dia de amanhã. Olha, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. E a gente não tem esse hábito de ficar preocupado no dia da manhã? Tem ou não tem? Não tem esse. Hoje está pensando amanhã, fazendo plano para amanhã. Fica louco. A vida do mundo, uma corrida do ouro, que fala. Tinha uma vez, antigamente, a novela Corrida do Ouro, não sei se o irmão Zé Vicente chegou a conhecer as novelas. Pessoa antiga, sim. Nós assistimos aquele tempo no sítio, né? Era adolescente. Então, uma corrida. E na cidade é pior ainda. Aqui a gente tem um pouco de sossego, parece. Mas os que trabalham assim, mensalista, que vai. Então, olha, não estejai, pois, inquieto pelo dia de amanhã. Quer dizer, não se preocupe com o futuro. Espera, acalma. E na manhã eu que sou agitado, eu sou afobado. Porque as coisas que você tudo não tem muita paciência, deveria. E eu sofro com isso. Eu ando de casa, a mulher começa a rir. Por que andava desse jeito dentro de casa? Parece que estão andando na rua, pressa, andando. Pressa. Devia ser calmo. Eu admiro a pessoa que é pacienciosa, que é calmo. Não estejai, pois, inquieto pela manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, é Ele. E foi basta cada dia o seu mal. Não devemos tratar as nossas dificuldades, trazer as nossas dificuldades diárias. Devemos tratar com fé. Não tratar sem fé do jeito nosso, querendo controlar as coisas de nós. Dormir com problema na cabeça. Então é isso. Basta cada dia o seu mal. Então vamos parar no começo. Não ajuntei tesouros na terra. Porque você pode juntar tesouro na terra, você fica afundado com o tesouro também. Juntar, tem que controlar aqui, que nem falou no versículo 33. Primeiro busca o reino do céu e a sua justiça. É promessa. Quando ele fala aqui, e a sua justiça, e todas essas coisas, então que essas coisas que ele está falando, ele falou estas coisas que nós corremos atrás. Ele vai acrescentar, você busca ele, aquele é lucro, acrescenta isso aqui na vida para nós.
os bens materiais. Amém? Até quarta-feira, se Deus permitir.